É novo aqui na New Life, se hoje é o seu primeiro dia desta série de mensagens, mesmo que você já seja dessa igreja, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, principalmente os 3 primeiros capítulos, e hoje nós vamos falar sobre o nosso quarto encontro. Nós estamos estudando as igrejas, talvez hoje certamente nós vamos cobrir uma, mas talvez duas, por isso que eu hesitei um pouco de falar se era a quarta, porque pode ser a quarta ou a quinta. Mas eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 18 a 29. Olha, se você não trouxe ou não tem uma Bíblia, você presta atenção na tela, nós teremos o texto, ou melhor ainda, se tiver alguém perto de você, você puder compartilhar aí da palavra de Deus com alguém, seria muito bacana. Então, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 até o 29. Presta atenção, porque cada carta traz peculiaridades, traz coisas que são próprias dela. Então, como você está acostumado às introduções, talvez você deixe a sua mente passar um pouquinho e não presta atenção nos detalhes. Mas veja bem, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. 2 características de Jesus apresentadas logo na introdução. Olhos como o quê? Chamas de fogo, e os pés bronze reluzente. Lembra que nós estamos falando de um período onde o uso de metal era hiper importante para a sobrevivência, inclusive para as batalhas, para as conquistas, enfim. Então nós estamos falando de um metal que não só era conhecido pela sua resistência, mas também pela sua capacidade de destruição, porque era usado para forjar muito dos armamentos que eram usados naquela época. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Presta atenção. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Eu vou ter que interromper a leitura para te explicar algo, eu vou explicar mais para frente, mas como eu conheço um pouco vocês já vão ter se esquecido do que eu li agora. Presta atenção na mensagem que o Espírito de Deus está passando para essa igreja sobre uma mulher chamada Jezabel, que tinha um espírito sedutor e que induzia as pessoas ao pecado, tanto da imoralidade sexual, quanto de comer carnes condenadas pelo Senhor, porque elas tinham sido sacrificadas a ídolos. Veja a condenação: eu vou fazê-la adoecer, juntamente com ela, aqueles que fazem o que ela faz, porque eu dei tempo e ela não quis se arrepender, então eu vou fazê-la adoecer com grande sofrimento, e aos que cometem adultério com ela. A maioria de vocês deve estar pensando na sexualidade. Não é só a sexualidade que o texto está falando, também, mas não só, porque tem muitos adúlteros, no sentido do texto, que nunca tiveram uma mulher ou um homem que não lhe pertencesse. Então, deixa sua mente mais aberta um pouquinho, ao invés de você pensar assim: bom, eu não sou adulto, eu não cometo esse pecado, então essa condenação não tem nada a ver com a minha vida. Agora, olha que coisa interessante. Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher. Ora, essa mulher ela não era progenitora. Então, os filhos aqui não podem ser filhos biológicos. Se não podem ser filhos biológicos, isso aqui está ligado àqueles que se tornam de alguma maneira discípulos, seguidores desta mulher. Então, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração para você entender um pouquinho
o quanto de morte, o quanto de doença, o quanto de destruição que tem, por exemplo, chegado nos lares. Olha o que está dizendo. Vou fazê-la, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Dentro dessa igreja tem também aqueles que não fizeram isso, porque olha o que o texto diz: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles dos profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Ora, houve uma introdução aqui, eu disse que não era só a sexualidade, está dizendo aqui, vocês não aprenderam os profundos segredos de Satanás. Então essa Jezabel não é apenas uma indução a uma sexualidade pervertida, licenciosa, liberal. Isso aqui não é só pessoas dormindo com os outros, isso aqui não é só gente transando com quem não lhe pertence, isso aqui não é só infidelidade conjugal, tem algo mais. Além da gravidade disso, tem algo mais. Aos demais, então, ele diz, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu li o versículo 26. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Isso aí está falando da era milenar, de quando o Senhor voltará, de quando nós reinaremos com Ele para sempre. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Espírito de Deus, mais do que aqui no nosso ouvido, fala ao nosso coração. Deixa-nos entender claramente a Tua voz e sem nenhum engano, Senhor, e sem nenhum atrapalho, nossas mentes serem roubadas desse momento de estarmos profundamente impactados, voltados pela Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Irmãos, 7 igrejas nós estamos estudando. Dessas 7 igrejas, 2 dessas igrejas, Esmirna e Filadélfia, receberam só elogio da parte de Jesus, não teve nenhuma condenação. Uma dessas igrejas que nós ainda vamos estudar, Laodiceia, só recebeu condenação, nenhum elogio de Jesus. 4 dessas igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, receberam, como nós lemos hoje, uma palavra de elogio, uma palavra de condenação. Hoje, nosso foco é uma dessas igrejas chamada Tiatira. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você encontra Paulo indo pregar num lugar, perto de um riacho, de um córrego, e diz que lá tem uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, é essa mulher. Essa mulher é alcançada pelo Evangelho, pela pregação de Paulo, e aqui já tem uma característica da cidade, a cidade era uma cidade de muito comércio, aliás, púrpura era uma das maiores forças comerciais da cidade de Tiatira, e essa mulher, que era uma mulher rica, ouve o Evangelho, Jesus entra no coração dela, transforma ela, e através de mais 2 acontecimentos naquele lugar, nasce uma igreja na cidade de Filipos. Então, esse é o lugar que nós estamos falando. A carta começa com a mesma afirmação das outras. Eu conheço. Irmãos, algumas coisas eu queria que ficassem gravadas no coração de vocês durante essa série de estudos nossos. Primeiro, nenhum de nós passa despercebido de Deus. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas práticas, elas podem não ser percebidas por quem está perto de nós, nosso cônjuge pode não saber. A cada dia mais que eu aconselho, eu fico embasbacado do quanto a gente não conhece o ser humano, de quanto eu ouço coisas de pessoas que eu pensava assim, não é possível, mas é possível. O problema é que nós muitas vezes mascaramos a nossa existência, porque as pessoas só veem o nosso exterior, elas só ouvem a nossa voz, elas só percebem o que nós queremos que elas percebam, mas com Deus não é assim. Ele conhece,
Ele sabe o que está lá no coração, ele sabe qual é a motivação da mente, ele sabe qual é a inclinação. Antes da palavra me chegar à boca, ele já conhece todas e ele sabe a razão pela qual eu estou usando cada uma delas. Agora, nesse texto tem uma designação um pouquinho diferente. Os meus olhos são como chamas de fogo, ou seja, penetra, faz separação, distingue, conhece. Então não adianta você imaginar que você vem a uma igreja, que você se esconde por trás do nome de cristão. Sabe qual é? Como pastor, uma das minhas maiores frustrações é a seguinte: é tentar convencer e muitas vezes não conseguir. E antes que você seja muito crente, diga assim: pastor, quem convence é o Espírito Santo, não é você. Vocês estão entendendo? Isso aqui é para força de expressão. Convencer as pessoas que esse negócio de vir em igreja, dar dinheiro para a igreja, vestir roupa de cristão ou de crente, conversar como crente, fazer coisas que crente faz e não fazer coisas que crente não faz. Esse negócio de dominicalmente você ter um trieiro, sabe o que é um trieiro? Aquela aberta no pasto, na mata, aquela picada, onde é o costume, dominicalmente, você se dirigir a uma igreja, você falar para alguém assim: eu sou membro de tal igreja. Nada disso, querido, tem valor se o seu coração não tiver sido transformado por Jesus de Nazaré. Qual é a minha frustração? É encontrar na caminhada da vida gente que ainda continua achando que isso vale. Gente que não diz, mas que se comporta como se estivesse dizendo o seguinte: não, mas eu estou lá na igreja. Gente que ouve o evangelho e vive 100% oposto do valor do evangelho. Gente que sabe que o caminho é esse, mas escolhe esse. Por que eu me frustro? Ora, se eu fosse vendedor de banana e eu visse os outros comprando melancia, eu ia me frustrar, porque eu não estou conseguindo passar ou vender o meu produto para os outros. Eu sou pastor, quer dizer, eu prego o evangelho. Eu queria que as pessoas entendessem o que é ser de Jesus. Eu queria que as pessoas se convertessem a Jesus de Nazaré. Mas eu queria que elas se convertessem e não fosse a presença delas no domingo que determinasse isso para mim. Sabe o que eu queria? Eu queria poder entrar num restaurante e sentar para comer, e uma pessoa vir falar comigo, um garçom, uma garçonete, dizer assim: eu conheço alguém que diz ser cristão, que frequenta até a igreja que você é pastor, e olha, está lá um homem de Deus, está lá uma mulher de Deus. Sabe o que eu queria? Eu queria entrar num comércio e alguém me dissesse assim: o dono desse comércio aqui é cristão, homem de Deus, entendeu o evangelho. Sabe o que eu queria? Conversar com uma mulher aqui no corredor da igreja e ela dissesse assim para mim: pastor, você não tem ideia o quanto eu sou feliz de ser casada com aquele homem que eu sou casada, porque ele é cristão, pastor. O cara é de Deus. Pensa num homem de Jesus, meu marido. Sabe o que eu queria ouvir de um homem aqui, pastor? Sabe aquele negócio, aquelas brincadeiras até que a gente faz com mulher? Olha, a minha é diferente, pastor. Pensa numa mulher crente, numa mulher que entendeu a vida a partir da perspectiva do evangelho. Era isso que eu queria ouvir. Por quê? E alguém até disse assim, né? Os meninos brincam comigo aqui, que de vez em quando eu faço brincadeira aí, eles dizem assim: o senhor tem que criar desavença para depois o senhor ter serviço, né? Que é ir lá apaziguar. Mas sabe o que eu queria? Não era uma igreja mais mansa, não é uma igreja que o telefone não tocasse na hora do culto, não é isso. Sabe o que eu queria? Eu queria uma igreja de gente que entendeu o evangelho, porque aí tudo, inclusive o telefone não vai mais tocar, porque o cara vai falar: eu estou na igreja, quem vai me ligar? Deus, para saber se eu vim? Não pode, não é possível. O resto, que se dane, eu estou aqui adorando a Deus. Mas não é para isso só. Isso um dia vai acontecer, nós vamos colocar um bloqueador de telefone celular. Mas não é isso. Irmãos, é que o mundo veria Jesus. E sabe o que? Eu poderia dizer assim no meu coração, que a pessoa um dia vai encontrar com Jesus, nós vamos estar juntos no céu. Aquela pessoa um dia vai... E não é que eu estou julgando a sua espiritualidade, não, irmãos, é porque hoje nós temos uma mentalidade religiosa que é tão maligna, que é tão perversa, que as pessoas não entendem isso aqui. Eu te conheço.
Você pode enganar as pessoas. Você pode se passar por bom, mas eu te conheço. E é isso. E é assim que ele se apresenta, porque lá na frente, quando ele falar assim, tem uma Jezabel no meio de vocês, para não ficar dúvidas para a igreja, que ele sabe quem é. E para que não ficasse dúvida, além dele se apresentar como aquele que vê, ele fala assim, olha, os meus pés é como bronze, eu vou quebrar essa Jezabel, eu vou destruir isso. Irmãos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Mas Deus é justo. E há um dia que todos nós vamos comparecer diante dele. Eu sei que cada vez que alguém fala isso para você, pode dizer assim, mas será? Pode ter certeza, irmãos. Um dia nós vamos comparecer diante daquele que nos conhece. E ele vai simplesmente tratar conosco de acordo com aquilo que mais ninguém viu. A filha, o filho não viram o pai ou a mãe não viu os filhos ou o pai não viram os filhos, os amigos não se conheceram, mas eu conheço, diz o Senhor. E ele vai e diz uma virtude dessa igreja. Essa igreja era uma igreja trabalhadora, era uma igreja operante, era uma igreja que servia. Aliás, eu gostaria de ouvir isso da New Life, que vocês fazem mais agora do que no princípio. Porque tudo na vida, o costume, vai fazendo com que a gente se relaxe. Por isso que a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste, volta à prática das primeiras obras, porque no início tudo nós fazemos com mais paixão. Quem ama quando é namorado, ama intensamente. Depois de 20 anos de casado, o cara fala, pastor, mas você quer que eu ame do mesmo jeito? Não, conversando com um casal, falei, gente, está faltando amor nesse casamento de vocês. Aí a mulher virou para mim e falou, pastor, mas 25 anos juntos, o que você quer? Falei, eu queria mais amor, mais paixão, mais arrepio, mais desejo de estar junto com a pessoa. Aliás, vocês trilharam um caminho grande, não é verdade, gente? Então mais, só que o quê? A coisa costumeira vai fazendo a gente relaxar. Quando você se converteu, você abria a Bíblia e lia, esse livro. Hoje, você passa pelo texto que eu ponho na tela, que algum pastor que você assiste coloca, pelas palavras que ele faz. Quando você se converteu, você jejuava, porque você queria estar mais próximo de Deus. Hoje você jejua, se você quiser fazer queda de braço com Deus, para ver se você ganha um presente ou alguma bênção que Deus está hesitando em te dar. Você fala assim, eu vou ficar aqui com fome para ver se o Senhor me faz esse negócio. Quando você se converteu, você falava de a sua fé para os outros. Hoje você diz assim, tem muito pastor falando, tem muita igreja falando, deixa esse povo entender. Irmãos, hoje nós deveríamos fazer mais do que quando nós começamos. Hoje nós temos responsabilidade de fazer mais do que quando nós começamos. Quando nós começamos, e agora eu vou falar como igreja, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos gente para tocar. Nosso primeiro louvor foi feito com gente emprestada, porque nós não tínhamos ninguém. Hoje nós temos. Nós não tínhamos dinheiro nenhum. Hoje nós podemos investir no que nós investimos. Nós não tínhamos local, hoje nós temos. Nós não tínhamos o preparo que hoje nós temos. Nós amadurecemos. E a minha pergunta é, quanto mais nós estamos fazendo se olharmos proporcionalmente ao nosso início? Quanto tempo de igreja você tem? Quantas reuniões você já frequentou? Quantos sermões você já ouviu? Quantas palestras você já participou? E será que a virtude que o Espírito de Deus pode dizer é o seguinte, essa mulher, esse homem, fazem mais hoje do que eles faziam quando era no início? Irmãos, cuidado para você não se esconder de trás de uma autodefesa. Por favor, derruba elas aqui. Você não precisa delas aqui na New Life. Eu amo e respeito vocês, mas cuidado com aqueles, eu já falei isso 3 vezes durante essa série de mensagens. Cuidado, irmãos, com aqueles que tudo o que dizem da sua vida se referem ao passado. Muito cuidado. Seu amor já se esfriou, você virou um religioso e não está entendendo.
você deixou de fazer o que você deveria estar fazendo. Me ouça como quem está aqui pregando a palavra de Deus para você. Você está entrando numa fase, ou já entrou, do piloto automático da sua vida que vai produzir ceticismo. Você vai chegar ao ponto de quando alguém dizer assim, é Deus, você vai dizer, será? Você vai entrar num ponto de ceticismo, de frieza do seu coração, e você não vai abandonar a sua fé, talvez por tradição familiar, por pressão do cônjuge, ou se você tiver um filho, que você diz assim, melhor na igreja que meu menino pelo menos aprende o que presta, do que na rua. Cuidado, se tudo que você puder falar da sua fé, tem um verbo conjugado no passado. Deus não é o Deus que conta os nossos feitos lá. Permitam-me inserir um texto que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Um dia Deus olhou para um homem que ele chamou para ser o libertador de Israel, e esse homem tinha diversas defesas para não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Num momento Deus disse assim para ele, o que é que você tem nas mãos? Ele olhou e ele tinha um bordão, uma vara, um pedaço de pau. Ele disse, uma vara. Aí tem uma história longa que Deus manda ele jogar no chão, acontecem umas coisas e tal, e ele diz assim, vai e liberta o meu povo. O que é que você tem nas mãos? Me chama para o meu presente. Eu já posso ter sido muito bom ou muito ruim, não importa. Deus não é o Deus só do meu passado, Deus é o Deus do meu presente. A minha vida cristã, ela não pode ser contada em estrelas, em méritos do passado. Eu quero viver algo novo com Deus hoje. Eu quero ser cheio do Espírito Santo hoje. Eu quero uma casa cheia do Espírito Santo hoje. Eu quero uma igreja cristã hoje. Eu quero homens e mulheres servindo a Deus hoje. E eu quero viver o meu potencial máximo de cristão hoje, queridos. Não no passado. Meu passado foi as coisas boas que Deus me permitiu fazer, ou as ruins que eu enfiei o meu pé onde não devia. Mas eu vivo hoje na intensidade do Evangelho, e com a graça e a misericórdia de Deus, meu futuro, o nosso futuro, será ainda mais brilhante para a honra e para a glória dEle. Amém, queridos? Então, cuidado, porque aí vem a condenação. E essa condenação, ela vem num estilo completamente diferente das outras. Olha, no entanto, contra você eu tenho isso, você tolera Jezabel. Você tolera. O que isso nos ensina? Que não é que a igreja não sabia da Jezabel. Não é que a igreja não tinha conhecimento da Jezabel. É que a igreja tinha tolerância por essa Jezabel, seja ela uma mulher específica, ou como, na minha opinião, que eu vou tentar mostrar para vocês, um espírito que dominava a mentalidade de algumas pessoas naquele lugar. A igreja tolerava. E cuidado para você não entender o tolerar como se nós tivéssemos que entrar numa guerra contra quem pensa diferente de nós. Ah, você pensa diferente de mim sobre a sexualidade? Então você é meu inimigo, eu vou te matar, eu vou acabar, expulsa você daqui. Cuidado para você não imaginar que ser tolerante é você não ser tolerante, é você agora se levantar como policial da vida dos outros e fazendo e jogando na cadeia da vida aqueles que você acha que deve. Não, queridos, é o oposto. Não tolerar significa ter posicionamento. That's all. Não tolerar significa o seguinte: eu vou me posicionar de forma diferente a esta mentalidade que opera e que domina em qualquer ambiente religioso. Olha, hoje nós temos os títulos que nos dão aí fora, são de pessoas ignorantes, agressivas, que não sabem conversar, que não têm diálogo, que as famílias estão embrutecidas. Quer dizer, a lista goes on and on, para ficar ruim para o nosso lado. O que é não ser tolerante? É se levantar e dizer não, não. Tem princípios pelos quais eu quero viver e vou viver desses princípios. E vou esperar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Está chegando aí na sua mente? Estou conseguindo comunicar? É isso que o Espírito está dizendo. Você tolera. Por que você tolera? Porque enquanto tem do seu lado alguém que expressa, porque esse é o problema nosso. A gente se levanta contra aqueles que estão expressando o seu estilo de vida. Por que ao invés de se levantar contra eles, você não levanta a favor do seu? E se posiciona, e vive, e faz os outros admirarem o seu estilo de vida. Por que ao invés
de pegar pedras para jogar, você não pega tijolos e argamassa e constrói. O texto continua. Aquela mulher que se diz profetize, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos, ou seja, com seus ensinos. A repreensão contra essa Jezabel é a tolerância que a comunidade cristã tem daquilo que vem destruir os princípios do evangelho no meio de uma comunidade. Jezabel é uma mulher. Claro, nós vamos ver sobre isso agora mesmo. Mas aqui tem duas coisas. Uma, é um sentimento de idolatria. Porque todas as vezes que você absorve um ensino maior do que o do evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré, todas as vezes que você tem sobre a sua vida qualquer orientação maior que não seja a de Deus, você é um idólatra. Eu vou fazer uso agora de umas palavras que não são minhas, de um escritor que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: você quer entender o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que só pede para você o que você pode fazer. Isso é ídolo. Vou te dar um exemplo. Não tem muita gente que prega adesivo no carro, por exemplo, dizendo assim: buzina 3 vezes, por exemplo, que Jesus vai te abençoar. Isso é ídolo. O ídolo só te pede aquilo que você quer fazer. Um ídolo traz uma oferenda tal que eu te dou o que você deseja. Isso é ídolo. Por isso que a minha preocupação com as pessoas na relação com Deus é que muitos estão transformando a relação com Deus numa idolatria que Deus abomina. E quem diz isso não sou eu, é Ele. Porque Ele diz assim: quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para melhor, vocês se reúnem para pior, porque a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Por que faz mais mal do que bem? Porque a boca fala daquilo que não está no coração. Há um gap entre o que você fala e o que você vive. Para! O que é que eu quero, diz o Senhor? É arrependimento sincero, é transformação. Então, ídolo é o seguinte: dá dinheiro e peça o que você quiser, que aí eu te dou. Irmãos, quem fez essa proposta na Bíblia não foi Jesus de Nazaré. Quem fez esse tipo de proposta na Bíblia, se você não lê a Bíblia, você leia Mateus capítulo de número 4, 5, 6 e 7, você vai entender que quem fez essa proposta é um outro personagem. Tudo te darei, se prostrado. Não tem isso da parte de Deus, tem isso da parte de Satanás. Você quer receber tudo que você quer? Me adora, que eu vou te dar. Você quer ter poder? Me adora, que eu vou te dar. Você quer ter dinheiro? Me adore, que eu vou te dar. Então, naquela igreja, havia uma idolatria, e que eu creio existe sobre as nossas igrejas na atualidade. Porque nós somos o povo do seguinte: Deus, eu vou dar, tá bom? Ó, lembra aí que eu estou dando. E tem gente que acha que ele precisa até deixar Deus lembrar que ele está dando determinada coisa, para que Deus não se esqueça de dar aquilo que ele esperava. Idolatria é tudo aquilo que só te pede o que você pode fazer. Por quê? Com Jesus é diferente, continuando ainda citando as palavras desse escritor. Com Jesus é diferente. Porque Jesus diz assim: sabe o que eu te peço? Pra você morrer. É isso que Jesus pede. Morre e você ganha vida. Não é viva e triunfe, ganha e tenha que eu te dou mais. Não. Você quer me seguir? Morre. Você quer ser meu? Morre. Você quer ter de mim na sua vida? Morre. Você quer ver as suas ações? Você quer ver o fruto das suas mãos? Morre. A semente que não cair e não morrer, não germinará. Aí você pode dizer: mas que ponto é esse de morrer? E vocês sabem que eu não canto, mas eu lembro de letras de música. Veio uma música na minha mente agora, não tem uma música que diz assim: há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, não há uma parte dela que fala coisas que a gente tem que mudar, não é? Vontades que tem que morrer, é esse ponto que eu queria chegar.
vontades que tem que morrer? Porque para eu ser de Jesus, que não é um ídolo no sentido pagão, ele é o Senhor da minha história, é morrer para poder ter a vida dele em mim. E é isso que essa mulher estava ensinando, irmãos. Então aqui você vai entender a Jezabel. Quem que é Jezabel? Você se lembra lá do livro de Reis, do capítulo, provavelmente 1 de Reis, capítulo 24, de um rei israelita chamado Acabe. Esse rei era casado com uma mulher chamada Jezabel. Acabe queria comprar o terreno, a vinha, de um cara chamado Nabote. Foi lá comprar, e ele era rei, foi lá comprar, e o Nabote falou, ele falou assim, eu quero te comprar. O Nabote falou, não vendo, não empresto, não dou. O rei voltou para casa. E esse Acabe era um banana. Se vocês lerem a história lá, vocês vão ver. E ele era um banana em diversas circunstâncias. Ele chega em casa e fica de bico. Lê o texto para você ver. Diz que ele chegou e ficou de birra. Sabe aqueles homens que faz manha? Vocês conhecem? As mulheres têm algum assim? Um homem faz manha? Ou o homem tem mulher que faz manha? Fazendo biquinho, não sabe tratar as coisas com maturidade, com clareza, olhar nos olhos, conversar. Acabe ficou de bico. Chega a Jezabel, falou assim, por que você está desse jeito? Fui comprar a vinha sabe lá, o Nabote, o Jezerita? Sei, fui lá comprar. Ele não quis nem me vender e nem me dar. E nem trocar, porque eu falei para ele que dava um terreno para ele em outro lugar, ele não quis. Jezabel vira para ele e fala assim, você é um banana. Você não é rei, não? Sou. Então age como tal. Aliás, não age não, deixa que eu vou agir. Deixa que eu vou te falar o que faz. Olha o que ela faz. Ela fala assim, levanta 2 homens, filhos de Belial. Tem uma outra tradução que diz testemunhas falsas. Filhos de Belial. E coloca para testemunhar contra Nabote. E ela levanta uma acusação falsa. Mas ela maquina tudo. O babaca do rei está olhando para ela e ela dizendo, deixa que eu resolvo esse problema. Já que você não é homem para resolver, eu resolvo. E ela maquina, ela prepara, ela trabalha, ela cria todos os processos. E ela faz com que aquele homem que não quis vender a vinha, que era um homem bom e justo e que exerceu o seu direito de não vender a vinha ou o terreno, ele é executado pelo mal dessa mulher. Foi essa mulher que executou os profetas, que fez com que um outro profeta, lembram disso? Corresse para uma caverna e ficasse lá, trincando de medo e dizendo, Jezabel matou todos os profetas, aí estou sozinho, antes que ela me ache, eu estou aqui dentro dessa caverna, e Deus diz para ele, sai dessa caverna, rapaz, que era outro banana também, sai dessa caverna. Sai dessa caverna. E aí a história vai para o outro lado. Irmãos, Jezabel, embora ela tivesse esse espírito da sedução e da prostituição, porque ela induzia as prostitutas cultuais. O que era aquilo? Levantou-se um grupo de pessoas que tinham relacionamento sexual com a finalidade de promover o aumento da espiritualidade das pessoas. Essa moda pegaria, né? Porque você chama para o cara ser crente, ele não quer. Se você falar assim para ele, se você virar um promíscuo, você vai ficar mais espiritual, capaz que a fila não termina tão cedo, não. Mas ela fez isso. Sabe o que ela fazia? Os alimentos que eram condenados por Deus, ela incitava o povo a comer. Vocês estão vendo que não é uma mulher, não é uma pessoa, é um pensamento dominante, que vai encontrando espaço. É gente. Isso é que é difícil de falar, porque não vem na nossa mente se você não abrir seu coração e se desarmar. Sabe o que é o espírito de Jezabel? É o espírito que dissimula, é o espírito que insere para separar, é o espírito que não agrega na verdade, ele separa na mentira, na acusação falsa, no levantar calúnias, no sugerir possibilidades. Irmãos, o espírito de Jezabel está muito mais presente em qualquer meio cristão do que você imagina, e é isto que o Espírito de Deus está falando para a igreja. Para que vocês toleram isso? Como que nós vamos tolerar? Vamos caçar quem tem esse espírito de Jezabel aqui, aniquilar? Vamos fazer uma inquisição, uma caça às bruxas? Não. Que tal você não se deixar ser seduzido por isso?
Que tal você ser íntegro, honesto, transparente, cristão? Que tal você, quando essa onda sedutora, seja lá do que for, irmãos, quando eu disse para vocês das coisas que me entristecem, tem diversas como pastor, mas uma delas também é ver que pessoas da nossa comunidade, como de qualquer comunidade, porque eu converso com pessoas e eu viajo muito, seduzem os outros a fazer aquilo que eles acham que deve, e que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré. E eles encontram formas para dizer: você merece, você pode, isso é a opinião de alguém. Não, você tem que ser livre para interpretar da maneira que você quiser. Olha, a vida é sua, você vive da maneira que você quiser. Você vai colocar o seu braço lá para qualquer homem ficar segurando e dizer para onde vai? Não, viva da maneira. Esse é o espírito de Jezabel. O que é não tolerar? É levantar-se contra esse espírito em prol, não de uma igreja, de um nome, mas em prol do Evangelho de Jesus, em prol daquilo para as coisas que Jesus morreu, que é nos unir em torno do seu nome, que é criar uma igreja forte, que é levar as pessoas a entenderem o Evangelho, a servir e a andar. Qualquer outra coisa, irmãos, qualquer outra coisa que dissimula, que mexe e que estraga isso, é um espírito de Jezabel. E aí, olha, a proposta: arrepende. E arrepende imediatamente, porque ele diz assim no texto: eu dei tempo, lá no versículo 21, 22 e 23, eu dei tempo para que você se arrependesse. Vamos tentar falar isso um pouco na nossa linguagem. Eu botei muita gente para falar com você, seja pregando uma mensagem, seja olhando nos seus olhos e te dizendo. Eu levei você em ambientes que você ouviu isso: chega, deu, basta, pare, mude. Está tudo nesse versículo. Eu dei tempo para você, e vocês não quiseram como ela não quis. Porque dentro do mesmo grupo, e eu ensinei para vocês que essas igrejas têm características de nossas igrejas na atualidade, todas, têm características de todas essas igrejas. Dentro dessa mesma comunidade tem gente que não se misturou com isso. Mas a minha preocupação não é com os que não se misturaram, se misturam. Porque esses, a Bíblia diz, o próprio texto diz: eu não vou colocar mais carga nenhuma. Sabe o que me preocupa? E eu caminho para encerrar. É que os filhos dessa Jezabel vão adoecer e vão morrer. É que vai haver desgraça. É que vai haver tristeza. E vejam que a morte aqui não é simplesmente tirar a vida, porque a morte chega de diferentes maneiras. A morte chega destruindo tudo que você construiu. A morte chega causando dor que parece que não tem fim. A morte chega como as lágrimas que parece que nunca acabam, os olhos que parece que nunca secam, os lábios que nunca mais conseguem sorrir, a noite que nunca chega na manhã. Isso é o estado de morte que muitos estão vivendo. Arrepende antes que chegue esse dia na sua vida, na sua história, na sua família, naquilo que você tem de precioso, naquilo que você ama. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estão muito calados? Deixa eu entender. Vocês estão por aí ainda? Não, já foram todo mundo. Então esse arrependimento é quando? A semana que vem? Não, imediatamente. Imediatamente. Arrepende. Antes que eu venha. E o vir pode ser levar a gente para ele, pode ser ele voltar para todos, pode ser ele vir de maneiras diferentes. Jesus veio de diversas maneiras para Israel antes da sua aparição terrena, e Israel não percebeu, como não percebeu o dia que ele nasceu daquela virgem, como anunciado pelos profetas. Arrepende hoje e mude hoje, porque Jezabel será extirpada da igreja. A igreja é do Senhor Jesus, e o dia que isso acontecer foi a mão dele, queridos. E ai daqueles, o texto
Só de ler o texto, a gente já teme. Mas ai daqueles que caírem na mão do dia que o Senhor resolver julgar a sua igreja e limpar a sua igreja. Então presta atenção, e eu vou encerrar. Eu tinha até colocado aqui que eu queria dar uma palavra de incentivo para os que estão bem, mas acho que eu não vou não, vou noutra direção aqui. Não arrepende de medo do castigo não, porque ele dura uma semana. Se durar, você tem que se arrepender de ser tão endurecido que o evangelho de Jesus já não toca mais você. Sabe o que você tem que se arrepender? É de ter criado uma persona secundária. O que é isso? É uma caricatura de quem é cristão. É uma versão de quem se diz de Jesus. É isso que você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender de ser duo ou trino. Você tem que se arrepender de ter no seu corpo uma divisão que não é perceptível, que de um lado habita o ser que se diz cristão, que se diz de Deus, e você classifica nesse lado do seu corpo, da sua vida, todas as coisas que você acha que deve, o seu comportamento quando você está perto de um crente, as palavras que você usa quando você está na igreja, o tipo de roupa que você veste quando o ambiente são dos irmãos. Do outro lado está outra pessoa. Que pessoa é essa? É a mesma, só que travestida de quem ela realmente é. De palavras duras, de mente suja, de promiscuidade que sai pelos poros, de nenhuma consideração com Deus ou com o seu próximo, de uma vida totalmente distante, egoísta, egocêntrica, está lá nos dois lados. E você acha que você é uma pessoa. E você está certo, você é uma. Mas não é a uma que você imagina, porque essa aí é falsa. Você ouve o Evangelho, a Bíblia diz assim, irmãos, quem ouve as palavras desse livro e não as pratica é semelhante ao homem que contempla a sua própria imagem no espelho, indo-se, não se lembra mais do que o que viu. Virando as costas e lembrando, o que eu estava vendo no espelho? Você pode até dizer assim, eu estava me vendo, mas você não é capaz de reproduzir a imagem lá diante dos seus olhos. Arrepender hoje de manhã, não é dizer assim, nossa, se o que esse pastor falou for certo e eu estou desse jeito aqui, eu estou com um pé no inferno, um pé lá e outro cá. Vou tirar esse negócio de lá. Não, não é isso não, é compreensão, é pôr a mão no peito e dizer, Jesus, abre minha compreensão aqui para eu entender o que é ser do Senhor. E compreendendo, Senhor Jesus, viver de tal maneira. Amém, irmãos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, o que diz o final de todo o texto? Ouça que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar um pouquinho por isso? Eu não vou pedir você para vir aqui na frente, mas eu vou pedir vocês para fazerem uma coisa para mim. Feche os seus olhos, se você puder, curva a sua cabeça. Não importa quem está aí perto de você, quem está do seu lado, eu queria, em nome de Jesus, eu não quero deixar essa oportunidade passar. Eu queria orar de uma forma específica por aqueles que entenderam nessa manhã que precisam se arrepender do que, quanto, isso é entre você e Deus. Mas eu queria orar com aqueles que o Espírito de Deus botou a mão, botou o dedo e disse, precisa mudar. E você ouviu a voz de Deus. Então eu queria pedir, se tem alguém aqui assim nessa manhã, queria que todos vocês, por favor, me dessem esse momento de privacidade e ficassem com seus olhos fechados
Se tem alguém assim, eu queria que você levantasse a sua mão, desse um sinal só para eu poder ver, que eu quero orar com você. Amém, amém, amém. Pode levantar e abaixar a sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Mais alto. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, querido. Amém. Amém. Oh, que bom, Senhor. Quantas pessoas, quantas pessoas. Então você tem a melhor oportunidade agora. Você está aqui nesse ambiente que nós chamamos da New Life Church, que é a nossa igreja querida. Mas você está diante de Jesus de Nazaré, que é o Senhor da sua história. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens pelo qual uma pessoa possa invocar o nome para ser salvo, a não ser o nome de Jesus de Nazaré. Coloca a mão no seu coração e começa a ministrar para você mesmo, ainda que você baixinho, silencioso, se você está perto de alguém que você não quer que ouça. Você diz: Pai, me converta ao Senhor. Mas me converta, Senhor, não a um conjunto de regras, de práticas, porque isso aí eu tenho escutado. Me converta a um relacionamento, Senhor, com o Senhor, onde cada dia, cada manhã, Senhor, minha mente vai sendo influenciada pelo Teu Espírito, e eu olho para a vida, a mesma vida, e o meu olhar vai mudando, Senhor. Me ajuda a ter consciência cada dia, Senhor, dos meus atos, das minhas palavras. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Me ajuda a pensar de forma diferente quando eu vejo uma sedução diante de mim, Senhor. Não que eu tenha que ficar lutando, porque senão eu vou para o inferno. Não, Senhor. Eu quero me entregar para que eu possa viver contigo na eternidade. Quando um pensamento que é contrário ao Evangelho, Senhor, ganhar meu coração, me ajuda a perceber isso, e percebendo, de forma muito simples e voluntária, voltar para Ti e dizer: Pai, isso aqui não tem nada a ver com o que o Senhor está criando na minha história, eu não quero isso para mim. Tudo aquilo que separa, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que causa dor, tudo aquilo que fragiliza a comunidade dos filhos de Deus, tudo aquilo que não glorifica a Deus, é isso que gera morte, ansiedade, desespero em casa, lares fragmentados. Ajuda a interpretar, Senhor, a relação com o meu cônjuge. É disso que você tem que ir pedindo, querido. E a salvação de Jesus, que foi feita a nosso favor na cruz do Calvário, vai sendo aplicada à sua vida, no sentido não de te salvar um pouquinho a cada dia, mas do sentido de te amadurecer nele a cada dia. Senhor, eu quero também orar por aqueles que não se entregaram a esse Espírito. Como o texto diz, o Senhor diz: apenas guarda o que você tem, fica firme, irmão, irmã. Deus vem dar graça, Senhor, ao coração desses, vem fortalecer, venha mostrar que vale a pena, Senhor, e dizer para cada um de nós assim: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Senhor, eu quero orar agora pela New Life, e aquela parte do texto que nós lemos que diz assim: eu tenho a favor de vocês, que vocês são trabalhadores, dedicados, e que fazem mais agora do que faziam no início. Ô Senhor, eu quero orar para que a nossa igreja seja sempre assim, que faça mais no momento do que já fez no passado. Nosso momento presente será sempre melhor do que o nosso passado. Aqui nós não queremos olhar e dizer bons dias vivemos, nós queremos dizer bons dias estão presentes agora. Nós não queremos dizer construímos lá no passado, nós queremos dizer estamos construindo agora no presente, fazendo. Nossos verbos serão sempre conjugados no gerúndio, Senhor. Nossos verbos conjugados aqui numa ação que iniciou no passado, continua agora e vai se estender para o futuro, se o Senhor nos der graça. Obrigado por essa comunidade, obrigado por cada irmão aqui que ouviu a Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor abençoe e guarde do alto da cabeça à planta dos pés.
que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente, que o Senhor levante, que o Senhor batize com o Teu Espírito Santo e encha de graça e de virtude, Senhor. E transforme a New Life num celeiro de vida, num lugar de bênção, num ajuntamento de solidariedade, de amor, de comunhão e de transformação, para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Você diz amém? Agora você faz